Primeiramente, muito obrigado em nome do Sistema Tribuna de Comunicação. Um prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Ministro, o Supremo Tribunal Federal ele completa agora, dia 28, 130 anos. Eu queria ouvir do senhor que avaliação o senhor faz da Corte no atual momento do país e qual a importância de uma Corte como o Supremo para um país como o Brasil. Eu tenho a impressão de que o tribunal cumpre um papel importante. Se nós olharmos os últimos 30, 35 anos, o tribunal tem sido protagonista desse período de grande estabilidade institucional. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, começada em 1889. E o tribunal tem contribuído para arbitragens de conflitos, para a pacificação de desinteligências e às vezes, certamente, a história vai julgar de uma ou de outra maneira várias decisões, mas se nós olharmos o conjunto da obra, o tribunal tem sido muito importante, eu acho, na construção desse ambiente de relativa paz institucional. Como eu disse, nós já estamos entre as constituições republicanas com a mais longeva delas, a Constituição de 1988, se nós considerarmos as peripécias que marcaram as outras constituições até elas serem totalmente derrogadas. Acho que esse é um papel importante. Se nós olharmos o papel do Supremo na história também, acho que é um papel relevante, é uma das cortes constitucionais mais longevas e, claro, que enfrentou momentos de grande turbulência na Primeira República, na chamada República Velha, como também durante o regime militar, né, em que o tribunal, inclusive, teve modificação na sua composição, teve cassação de ministros. Em suma, são períodos muito turbulentos da nossa história, em que o tribunal não ficaria isento, imune a esses ataques. Agora, mais recentemente, se os senhores acompanharam, 2019, 2020, viram o papel que o tribunal desempenhou em relação àqueles ataques que se faziam e os momentos que nós vivemos. O inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, eles fizeram uma inflexão naquele movimento que se desenhava e o tribunal, me parece, foi muito bem sucedido nessa operação. Ministro, que acompanha a atuação do Supremo, houve uma mudança muito significativa nos últimos 10 anos, talvez até nos últimos 5 anos. Como é que o senhor vê o equilíbrio hoje da relação entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário? Houve momentos de tensão recentes, né? O senhor acha que essa relação está equilibrada hoje ou o senhor acha que há um protagonismo excessivo do Judiciário? Como é que o senhor vê hoje essa relação? Eu tenho a impressão que cada momento tem a sua história e nós tivemos um momento de muito debilitamento, enfraquecimento do poder político como um todo e se cobrava muito do Judiciário um certo protagonismo. E, por outro lado, nós temos também momentos em que o tribunal passa a ser cobrado por conta de omissões administrativas ou legislativas. Então, cada momento tem que ser devidamente fotografado e focado. Se a gente olhar os tempos mais recentes, veja 2020, nós vamos ver que o tribunal quase que se tornou, de alguma forma, um cogestor da política sanitária, arbitrando, inclusive, esses conflitos e tal, e acho que ajudando até o governo a resolver algumas pendengas, algumas pendências
que havia, liberando de injunções que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecia, e também arbitrando os conflitos federativos que se instalavam, muitas vezes dizendo que a União não pode requisitar respiradores já comprados por estados, em suma, ou dizendo que a União não poderia liberar atividades ou serviços, considerá-los essenciais, se estados e municípios estavam adotando o isolamento social. Em suma, ou mais recentemente ainda, a questão da obrigatoriedade das vacinas, decidido com o relator, o ministro Lewandowski, e que depois teve uma série de desdobramentos. Em suma, nós temos que ter, de qualquer forma, eu entendo a pergunta, muito cuidado com esse protagonismo. Eu acho que nós temos que ter a noção da divisão de poderes e devemos ter a noção de que o sistema constitucional defere ao Poder Legislativo o poder de legislar, ao Poder Executivo as iniciativas de muitas leis e também o poder de administrar. E a nossa atividade deve ser uma atividade eventualmente complementar, eventualmente corretiva. A legitimação democrática densa, ela está com os poderes executivo e legislativo. Nós devemos ter essa percepção. Ministro, na sua opinião, qual é o risco que o país corre quando o Judiciário, e mais especificamente o Supremo, são atacados, é atacado, como foi pelo deputado Daniel Silveira? É claro que o que aconteceu no Brasil, para a gente iluminar um pouco esse fenômeno, houve um tal enfraquecimento, um tal debilitamento do sistema político, e talvez aqui agora fique mais claro, sobretudo se a gente olha essas revelações que vêm sendo feitas aí, vamos chamar pela Lava Jato, ou pela Lava Jato 2, essas novas revelações, em que havia a ideia, talvez, de se fazer política via persecução criminal, que resultou em quê? No esfacelamento do sistema político tradicional. E isso facilitou a eleição do presidente Bolsonaro com esse discurso da antipolítica e também dessas figuras como este deputado, né, que atacava as instituições, que diziam... Veja, é até um discurso muito curioso, porque eles defendem o AI-5. O AI-5 que fechou o Congresso Nacional, que permitia a cassação de deputados, que permitiu a censura à imprensa, que permitiu a aposentadoria de ministros do Supremo, defendia o fechamento do Supremo. Qual é a proposta concreta? A rigor, nada. Veja que o próprio presidente da República, depois de eleito, teve imensas dificuldades de se entender com o seu partido, acabou saindo dele. Quer dizer, ele percebeu que naqueles 54 ou 55 parlamentares, a maior bancada que se formou, ele não teria, talvez, um time digno do nome. Foi buscar depois apoio em outras forças e acabou agora fazendo essa combinação com o Centrão. Então, nós vivemos um momento muito curioso naquele transe de 2018, e isso se fez de que forma? Com um grupamento de promotores, juízes, e com a aliança com a mídia. Né? É preciso dizer isso. Eu sempre tenho chamado a atenção dos seus colegas responsáveis por isso. Acho que a mídia, de alguma forma, foi uma aliada desse modelo que se imaginava estar renovando o Brasil. Hoje nós estamos aprendendo que, no fundo, eram uns tiranetes, né? Sujeitos que tinham pouca visão da democracia, pouco compromisso com o direito, não é? E, certamente, muito interessados no empoderamento, no seu próprio
empoderamento. As leituras das mensagens, às vezes, dão asco. Né? A ideia, por exemplo, de que vamos transferir alguém para um presídio para que ele fale ou delate, ou vamos alongar a prisão, ou veja, essa delegada está falsificando o depoimento, mas vamos protegê-la. Veja, o que isso significa? De que jeito? Qual é a conversa? A conversa de procuradores ou é a conversa de gente do PCC? Sabe que tudo isso é muito chocante. Ou vamos fazer a cooperação internacional com os procuradores porque americanos ou suíços, porque assim o dinheiro vem para nós. O que é isso? O que isso significa? Veja, então, mas se deu a ideia de que essa gente poderia estabelecer quais eram as regras, como nós deveríamos interpretar a Constituição. Ou o massacre, para falar de alguém que vocês conhecem bem, a que eles submeteram o Marcelo Navarro, que, como vocês sabem, é oriundo aí do Rio Grande do Norte, chegando ao ponto de massacrá-lo, tanto que ele deixou de integrar a turma criminal para onde ele fora designado. Veja, isso tem a ver com algum tipo de padrão civilizatório? Ou isso indica, na verdade, um nazifascismo? Isso precisa ser olhado com muito cuidado. E essa gente é que estava alimentando a chamada nova política, vazando depoimentos para influenciar no processo eleitoral. E, isso, tudo isso que os senhores conhecem. Infelizmente, eu acho que nós estamos fazendo a revisão disto. A política continuará a ter virtudes e defeitos. Os defeitos têm que ser combatidos, mas dentro de um quadro de normalidade, afirmando-se sempre que sem política e sem políticos nós não temos democracia. Só acha que aquela força-tarefa agiu de forma organizada e deliberada para agir de forma irregular e contra a lei naquela atuação? Eu iria mais além. O senhor acha que foi um caso de crime organizado? Eu não sei em que momento isso degenera. Acho que faltou aí organização, isso teria que ser olhado, faltou supervisão, faltou gerenciamento. A Procuradoria, naquele momento, era dirigida, se é que é possível dizer isso, pelo Procurador-Geral Janot. Janot é aquele personagem que, num livro de memórias, diz que teria ido ao Palácio da Alvorada para se encontrar com a presidente Dilma e estava tão embriagado que se perdeu entre as árvores. E que costumava dizer que, a partir das 3h30, ele já estava embriagado. Quer dizer, como que uma pessoa dessa dirige o Ministério Público? O que a gente nota é uma ausência de supervisão nesse quadro. Quais foram os desígnios, quais foram os propósitos? Até com relação ao senhor também, ele deu declarações que tinha, né, sentimento. Até com relação ao senhor também no livro, né, ele deu declarações. É isso. Mas, veja, é esse tipo de personagem. A mídia tem falado muito pouco disto, mas certamente é um dos grandes responsáveis por esse quadro de caos que nós instalamos no país. Talvez até graças à sua ausência, eu também não sei se a sua presença ajudaria, mas o fato é que nós vivemos um quadro teratológico, escolhido pela corporação como o mais votado. Veja que critérios a própria corporação desenvolve. Né? Então, veja que não havia mais o que descer na escala das degradações. Isto é impressionante. Mas o fato é que, independentemente de nós resolvermos aqui, isso vai ficar para os historiadores, em que momento esta força, que poderia ser boa, se transmudou em algo extremamente maléfico, o fato é que não pode haver, no Estado de Direito, um jogo combinado de promotor e juiz. Isso é meio óbvio. E nós aqui tivemos algo mais. A conformação de procurador
de juiz, de delegado, de pessoal da Receita, tudo numa mesma força, eventualmente sob o mesmo comando. Então, tudo isto é extremamente preocupante. E é bom saber disto para que a gente não deixe isto reproduzir. Porque isto é um perigo para o sistema democrático como um todo. E, no caso, criava-se uma unanimidade porque os principais órgãos de imprensa também davam apoio e validavam práticas absolutamente heterodoxas. De modo que, me parece que hoje se presta um grande serviço ao se saber, ao se difundir isto. Agora a defesa do Lula tem trazido os povos altos. É importante ler com muita atenção esses documentos, porque, independentemente da sua prestabilidade como documentos para a prova judicial, eles ajudam-nos a entender o que se passou no Brasil. E eu sempre tenho dito, nós temos que nos perguntar o que nós fizemos de errado para produzir personagens como estes, com pensamentos tão tacanhos, tão mesquinhos em relação ao direito. Pessoas tão egocêntricas, sem nenhum compromisso com aquilo que está no texto constitucional. Então, de fato, nós temos que refletir muito sobre isto e, de fato, fazermos as corrigendas devidas. Eu queria só pegar como gancho um trecho que o senhor citou, falando do caso do depoimento que teria sido forjado, segundo os diálogos que estão na Operação Spoofing. E que aqueles diálogos envolvem a questão do reitor de Santa Catarina, que acabou se suicidando por conta daquela operação que foi preso, né, supostamente por isso. Qual é o prejuízo que isso traz para a ideia, para a imagem que a justiça brasileira tem, e o prejuízo para o país, para o sistema democrático? Caso isso fosse real. É imenso. Eu até já propus que a lei de abuso de autoridade recebesse o nome de lei chanceler, do ex-reitor de Santa Catarina. Eu, desde o começo, tenho dito que esse é um caso vergonhoso. Agora, se comprova, de maneira muito mais grave, que forjaram provas ali, que atribuíram depoimentos. Mas veja, a que ponto chega as pessoas, a que ponto chegaram as pessoas de agirem assim? Qual é a certeza que nós temos de que vários inquéritos não foram feitos dessa maneira? Veja, como confiar em instituições como a Polícia Federal ou o Ministério Público, a fé pública que deles deveria decorrer, como acreditar nisto? Se eles são capazes de proceder dessa maneira. E até agora, veja, a defesa que tem feito, seria mais digno se eles dissessem: nós estávamos todos drogados. A partir de uma dada hora, nós estávamos anestesiados. E pedir desculpas às pessoas e irem para casa. Porque não são mais dignos de estarem nos locais onde estão. Como que eles vão continuar denunciando pessoas? Veja, e até agora, um silêncio sepulcral. De vez em quando, uma associação diz: não se pode usar essas provas, ou isso é impróprio. Até agora não vieram dizer: não, isso precisa ser investigado, e nós queremos que isso seja esclarecido. Digam em que momento eles foram forjados. Eu já disse aqui, num julgamento, ou nós estamos diante de um terreno ficcional, de um texto ficcional fantástico, ou nós estamos diante de um imenso escândalo. Eu até talvez tenha exagerado, dizendo que o maior escândalo judicial da humanidade. Mas aí, citando um jornalista americano, talvez o maior escândalo judicial da humanidade seja o julgamento de Cristo. Mas, de fato, nós estamos diante de um imenso escândalo, que nos enche todos de vergonha. Nós que estudamos no exterior, que encontramos amigos no exterior, que conversamos, dizemos: mas isso se passou no Brasil? E até agora, nenhuma palavra para dizer: gente, desculpe, eu estava drogado, eu fiz coisa. Ou eu não fiz isto. Os diálogos são forjados. Então indique onde eles estão forjados. Essa peça, por exemplo,
Essa peça, por exemplo, da delegada Marena, ela está lá. É fácil de contrastar. Veja, ou a indicação dos fatos ligados a este famoso, que foi presidente do COAF, o Roberto Leonel, que fazia investigações subreptícias na Receita Federal. Veja, isso é fácil de comprovar. Basta entrar nos computadores da Receita e verificar se naquele dia ele fez algum tipo de investigação. E saber que ele fez indevidamente, porque ele não tinha autorização para fazer. Veja, portanto, eu acho que vários órgãos estão sendo chamados a esclarecer esses fatos. Ministro, qual o senhor acha que deve ser o encaminhamento aí? Deve ser aberto um inquérito, uma representação nos conselhos do Ministério Público, do CNJ? Qual é o encaminhamento possível diante desses fatos que estão sendo apontados? Porque, inclusive, tem um problema também dessa prova que dificilmente ela vai poder ser usada, dado como da origem dela, né? Que a origem também é ilícita, né? Possivelmente ilícita. Eu acho que tem alguns encaminhamentos aí no próprio CNMP. Agora o STJ abriu um inquérito, tal como o Supremo tinha feito com base no artigo 43 do Regimento Interno, e essa matéria, então, será discutida. Mas eu acho que precisa fazer mais. Eu acho que esse assunto precisa ser discutido. Essas pessoas que gozavam de tanta autonomia têm que dar explicação. Quer dizer, o que os levou? Sabedores que eram de que estavam fazendo algo ilícito, veja, aparece num dos diálogos que eles estavam atribuindo declaração a um sujeito, fazendo delação de alguém que tinha Alzheimer. Veja, tudo isso é muito grave. Porque isso parece que nós... Isso prejudicou as próprias investigações que estavam em andamento, né? Aquelas investigações... Veja, se alguém relatasse isso num romance do Solzhenitsyn, nós diríamos, mas isso é próprio da União Soviética. Mas é disso que nós estamos falando. E veja, vocês da imprensa, se sabiam ou não, se sabiam é mais grave, mas se não sabiam, agora tem que divulgar isso, tem que repudiar isso claramente. Por quê? Do contrário, terão roubado galinha juntos com eles. Mas o judiciário também não demorou a reagir? Demorou. Eu acho que houve reações. Eu estou tranquilo no Supremo Tribunal Federal, porque vocês viram todo o meu posicionamento em relação a isso. Eu sempre falei das prisões alongadas de Curitiba, e o judiciário sofreu um massacre. Vejam o que aconteceu com o STJ, que não concedia ordem nenhuma, era só um locus de passagem. O próprio Tribunal da Quarta Região supervisiona judicialmente, tem a correição, precisa dizer algo sobre isso. O que eles estavam fazendo naquele momento? Tudo isso. O aparato. Essa é a maior crise da justiça criminal do Brasil. É uma crise muito séria. Tem que haver uma reformulação da Justiça Federal, porque ela está realmente sob péssimas luzes. Porque há problemas aqui. Procuradores estavam designando juízes para substituir o Moro. Como que se permitiu? Agora, recentemente, se falou aquela juíza que substituiu o Moro, copia as sentenças. Agora, fala-se há muitos boatos sobre a tal força-tarefa do Rio de Janeiro, a tal Lava Jato do Rio de Janeiro, e o juiz titular da 7ª Vara. Em suma, tudo isso mostra-nos que nós temos que tomar muito cuidado. E temos que rever isso. Temos que denunciar e temos que tomar providência. Fuga para frente. Vamos organizar o sistema para que isso não se repita. Porque, de fato, isso nos enche de vergonha. O que nós fizemos de errado para permitir que esses tiranetes se instalassem e tivessem poder e governavam o país? Se dizia, mas essa decisão não pode ser tomada porque contraria a Lava Jato. A Lava Jato virou um tipo de Santíssima Trindade. E de santos eles não tinham nada. Ministro, acha que a Operação Lava Jato tem de ser levada ao banco dos réus? Não sei dizer isso. A mim me parece que a exposição pública só já traz dados, mas eu acho que nós temos que fazer uma investigação para que isso não mais se repita e para que a gente entenda como se cria
Como se põe um grupo desses de tiranetos, que é o que se vê, chefiando uma operação desta? Que processos, que tipo de escolha nós estamos produzindo? Como que nós estamos selecionando esses tipos? Como que a gente vai buscar essa gente na rua, passando por concurso público, dando treinamento para produzir isso? Pagando salários altíssimos, inclusive, né? Pelo menos Altíssimo. acima da média do trabalhador. Inclusive com fraude ao contribuinte, porque trazia o sujeito que morava em Curitiba, mas estava lotado em São Paulo, nunca saiu de Curitiba e recebia diária por estar em Curitiba. Portanto, um festival de gastos, mas, sobretudo, a violação dos direitos de forma sistêmica, colocando em risco o sistema como um todo. Veja essa cooperação internacional fraudada. Eles dizem claramente, vamos lavar as provas. Depois nós fazemos a sua introdução regular, mas vamos recebê-la antes. Como fazer isso? O senhor acha que, por conta de tudo isso, algumas sentenças da Lava Jato podem ser anuladas, correm o risco de ser anuladas? Não, certamente haverá casos. Nos casos concretos, muitos certamente serão encorajados a trazer discussão e lograrão, talvez, provar. Por exemplo, essas questões de cooperação internacional, isso aparece até num diálogo entre o Vladimir Aras e o Deltan Dallagnol, em que Vladimir Aras, adverte que eles não poderiam usar provas que tinham sido passadas sem a cooperação internacional devida. E ele diz, tolere, deixa que eu sei o que estou fazendo. Quer dizer, continua fazendo dessa maneira. Veja, tudo isso precisa ser olhado. Acho que, de fato, é uma crise muito séria. Se eu falar de caso concreto, eu sei que é complicado, mas tem previsão de quando esse processo, dada a importância política, eu vou perguntar, esse processo da suspeição de Moro com relação ao caso do ex-presidente Lula, do Triplex, tem previsão de quando vai entrar em pauta? Eu espero que no semestre a gente julgue esse caso. Ministro, está em discussão na Câmara uma emenda constitucional com relação à imunidade parlamentar que foi provocada exatamente pela essa prisão do deputado Daniel Silveira. Como é que o senhor vê esse debate dessa emenda parlamentar, dessa emenda constitucional? Eu acho que, na verdade, até disse para um colega de vocês hoje, que eu não acredito que o Congresso, a Câmara, sobretudo, esteja deliberando a propósito do Daniel Silveira. Acho que ele não é uma figura para o qual a Câmara fizesse uma missa. Acho que não é o caso. Mas eu acho que é um contencioso, já que vem acumulando na interpretação do flagrante, da imunidade parlamentar, e que o Congresso está usando isso como estopim para discutir esses e outros temas. Por exemplo, nós decidimos aqui que a prerrogativa de foro não abrange os parlamentares cujos fatos ocorreram antes do mandato parlamentar. Então, nós já decidimos isso. E, nesse caso, os processos voltam e vão para o primeiro grau. Quando esses processos vão para o primeiro grau, nós temos tido um contencioso que agora a Câmara está tentando resolver. Um juiz de primeiro grau, imaginemos do Rio Grande do Norte, manda fazer uma busca e apreensão no Congresso Nacional. Aconteceu isso em relação ao senador Serra. O processo desceu para o primeiro grau e o Ministério Público possivelmente pediu busca e apreensão e o juiz lá em São Paulo determinou. O presidente Davi Alcolumbre não deixou que se fizesse a busca e apreensão, dizendo, aqui nós nos submetemos à jurisdição do Supremo e não do juiz de primeiro grau. Portanto, a nossa interpretação sobre isso gerou esse tipo de polêmica e a emenda tenta resolver questões como essa. Como é que o senhor vê essa questão da imunidade parlamentar e desse limite? Esse caso também, embora o deputado não tenha importância política, gerou uma discussão importante sobre o limite da imunidade parlamentar no aspecto da opinião e do aspecto de até onde pode ir, e se há limite com relação a isso. Alguém até
resgatou uma obra do próprio ministro Alexandre de Moraes com relação a isso, ou pelo menos um trecho de uma obra no livro dele de Direito Constitucional. Como é que até onde o senhor acha que há limite deve haver limite para a opinião parlamentar, ou não deve haver, ou até onde vai esse limite? Como é que o senhor vê isso? Claro que há, e a própria Constituição estabelece que há limites, inclusive que há abusos de prerrogativas que podem ocorrer e que o próprio Congresso pode reprimir esses abusos de prerrogativa. No caso específico, o que se falava era de fechar o Supremo, de espancar ministros e de tomar medidas, e colocando isso na internet, até um momento que antecedeu a própria prisão, ainda se fez. Portanto, o flagrante está caracterizado, e eu acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso, tanto é que, veja, não houve voz dissonante no plenário do Supremo. E acho que tem que ter limites, sim, para esse tipo de prerrogativa, que é extremamente importante. Nós não podemos banalizar a prisão de deputados. Nesses 35 anos que nós tivemos, acho que são 2 casos de prisão em flagrante, o caso do Delcídio, que se falava de obstrução de justiça continuada, e este caso mais recente. Mas é preciso que haja uma clara delimitação, e claro que também o autocontrole, o controle interno de Câmara e Senado funcionem, que a Comissão de Ética também funcione para colocar limites e reparos aos eventuais exageros que ocorram. Ministro, falando em liberdade de expressão, a gente acompanha que algumas vezes o Supremo recebe críticas por determinadas decisões, em geral quando dá um habeas corpus para algum envolvido em caso de corrupção. Como é que o senhor recebe essas críticas? Eu acho que com grande tranquilidade. Eu acho que nós devemos receber isso com naturalidade. Agora, esse ambiente que se criou, especialmente essa crítica à concessão de habeas corpus, tem a ver com esse ideário, vamos chamar assim, do lavajatismo, que passou a permear a imprensa. Esses dias eu via um jornal nacional e uma notícia que era repetida sobre, e citava sempre o meu nome, que concedeu o habeas corpus, assim por diante e tal. Eu até mandei para o editor do Jornal Nacional, mostrando, porque aparecem lá nas falas os procuradores comemorando a edição do Jornal Nacional. Eu disse, vocês viraram um pouco, vocês permitiram que eles virassem editores do Jornal Nacional. E isso, obviamente, massacrava as pessoas. Aquelas pessoas que têm medo, e é normal ter medo, né? Não é anormal ter medo, né? As pessoas que têm medo, elas acabam cedendo a esse tipo de pressão, né? Dessa mídia opressiva. Felizmente, Deus me poupou do sentimento de medo. Ministro, outro aspecto que provocou muita polêmica, agora está um pouco menos, mas provocou muita polêmica a decisão de instaurar o inquérito com relação às fake news e com relação aos atos antidemocráticos. Um dos questionamentos é se seria possível os ministros, ao mesmo tempo que é vítima dos fatos apontados ou dos episódios apontados, serem titulares do inquérito, da condução do inquérito. Como é que o senhor vê essa questão e os pontos que foram levantados? Não, isso não tem grande relevância. O fato de nós, eventualmente, conduzirmos o inquérito, depois ele terá que ser... faz essa investigação, coordena essa investigação, mas depois ele será remetido para alguém que avalia, como promotor, se vai oferecer ou não denúncia, ou ter ou não outra consequência. E o outro juiz vai julgar o processo. Portanto, não se trata de fazer aqui um tipo de santíssima trindade, já referi a isso antes, numa mesma pessoa. Nada disso. O que o artigo 43 permite é que crimes cometidos contra o tribunal ou no tribunal possam ser investigados pelo tribunal. Eu diria que essa foi talvez uma das decisões mais sábias tomadas pelo nosso ex-presidente, ministro Dias Toffoli. E ter encontrado, inclusive, o relator
certo, que foi o ministro Alexandre. Esse é outro ponto questionado, porque alguns apontam que deveria ter havido um sorteio, como geralmente os processos... Não, isso não precisa... Poderia ter caído com qualquer um, ou o próprio presidente poderia ter mantido a sua relatoria. O inquérito é só um inquérito em que ele toma algumas providências. Agora, é interessante, veja, a importância desse inquérito. Desde a sua instauração e a partir das medidas que foram tomadas, veja que desapareceram aquelas manifestações de ruas agressivas contra o tribunal. Descobriram-se os financiadores desse movimento. Em suma, houve uma resposta dentro dos marcos institucionais contra movimentos que clamavam, por exemplo, pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal, que clamavam pelo fechamento do Congresso Nacional. Veja, manifestações claramente antidemocráticas. Eu acho que este ato foi importante, tanto é que agora o STJ tomou a mesma deliberação, usando do mesmo dispositivo em relação a essa questão. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa. Veja, no episódio agora do STJ, pedir a investigação ao Procurador-Geral Aras. Quem que vai fazer a investigação dos procuradores? Veja, os ministros do STJ estavam sendo atacados pelos procuradores. Serão os procuradores que vão fazer essa investigação? Serão bons juízes? Nesse caso, serão de fato corretos nessa investigação? O senhor dizia que o Alexandre de Moraes foi uma escolha acertada. Eu interrompi, desculpa. Por que o senhor acha que foi uma escolha tão acertada, né, essa escolha? Porque ele tem o perfil adequado. É promotor de justiça de origem, foi secretário de segurança de uma unidade representativa para todos nós, São Paulo. Não é uma tarefa fácil. Conhece, portanto, todos esses meandros dos processos investigativos e da polícia e lidou com maestria com essa temática. Em pouco tempo, ele tinha mapeado todos os problemas que havia em relação àquelas manifestações e aquela agressão que havia, sobretudo, contra o tribunal. Mas não só contra o tribunal, contra outras instituições democráticas. Eu acho que nós devemos ao Alexandre uma grande contribuição à preservação da democracia no Brasil. Você acha que a democracia ainda está sob ameaça no Brasil? Não acredito. Acho que hoje nós estamos vivendo um outro momento, mas havia gente muito animada, né, com esse processo de desgaste das instituições e poderiam cometer algum tipo de loucura. Hoje é dia 25, amanhã é dia 26, amanhã completa um ano do primeiro caso de Covid no Brasil. Qual a sua avaliação como cidadão da pandemia, como o Brasil tem tratado a pandemia, toda essa situação? Esse é um tema super complexo e eu prefiro que a gente dê tempo ao tempo para que possamos analisar. Não acho que tenhamos tratado com maestria, com expertise devida esse tema. E acho que a tragédia ainda não é maior graças ao sistema SUS. Mas o SUS ficou de pé quebrado com essas desinteligências políticas, com essa politização sobre a qual nós já falamos antes, e o ideal é que nós tivéssemos tido mais harmonia. O tema não é fácil, o mundo todo está lidando com essa temática com muita dificuldade, mas a politização desse tema, a disputa sobre quem era competente para o quê, ou mesmo essa ridícula guerra das vacinas, tudo isso é extremamente deplorável e torna o combate à doença, que é o grande problema, muito mais difícil. Eu desejava que, como eu disse na fala anterior, nós tivéssemos tido menos protagonismo, tivéssemos sido mais acionados, menos acionados, e tivéssemos dedicado nosso trabalho
a outras questões que estão pendentes aqui no tribunal. Então, minha última pergunta, não sei se o Ademar vai ter mais uma. O senhor citou, a maior parte da nossa entrevista, o senhor citou, avaliou a questão de como a Lava Jato agiu. Eu lhe pergunto, hoje, como é que o senhor avalia o caso Lula, o caso do ex-presidente Lula, diante de tudo que está se sabendo hoje? Eu não vou entrar um pouco em caso Lula agora, porque estamos para julgar essa questão e certamente vamos ter que fazer análise em torno desse assunto. O conjunto geral das investigações é isso que os senhores estão vendo. Peguem qualquer dessas páginas aí do Conjur ou dessas publicações especializadas e vejam como se deu a investigação, não é? E esse jogo combinado. Os senhores acham que é possível um procurador dizer para o juiz qual será o conteúdo da denúncia, o que ele vai apresentar? Ou depois ter que submeter a apelação que ele fará ao juiz? Isso que se cuida. É isso que precisa ser olhado. Isso não é normal. Isso nada tem a ver com qualquer praxis judicial. Adotem o entendimento que quiserem. Ministro, então, para fazer outra pergunta, eu queria perguntar ao senhor como é que o senhor vê aí a perspectiva do país. Eu sei que o senhor, na condição do ministro Supremo, vai falar sobre o aspecto político-partidário, mas na perspectiva do país, o senhor vê condições do país tomar um rumo de uma discussão mais amadurecida e retomar? Claro, a gente está no meio aí do agravamento da pandemia, alguns estados no pior momento da pandemia, mas o senhor falou que o país, né, em 2018, teve um momento complicado, enfim. Como é que o senhor vê a perspectiva do país? Eu espero que haja um amadurecimento. Acho que muitas coisas têm ocorrido e que nós possamos discutir com racionalidade, fazer esforços no sentido de modernização do país, de continuidade de desenvolvimento. O país tem um potencial enorme, tem respondido a inúmeras demandas e eu espero que nós sejamos dignos do próprio passado que tivemos e que saibamos, de fato, desenvolver, crescer, integrar as pessoas. Veja que a pandemia revelou uma série de, ou pelo menos tornou explícitas, mais explícitas, uma série de fraturas expostas que nós já tínhamos. Essa pobreza chocante, o número de invisíveis, pessoas que de fato não estavam nos cadastros, mas que eram extremamente pobres, ou coisas que nós víamos, a recomendação para isolamento social. Se você tiver alguém doente na sua casa, coloque num quarto em separado, mas a pessoa vive num quarto e sala. Quer dizer, como fazer isso? Então, tanto é que eu tenho falado que nós precisamos discutir, em seguida à pandemia, uma lei de responsabilidade social. Nós temos que resolver essa crise grave de saneamento que causa tanta doença às pessoas. Nós temos que dar atenção a todo esse grupo de pessoas marginalizadas. Nós temos que, de fato, ajudar o país a crescer e a superar todas essas mazelas. Ministro, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Foi um prazer falar com o senhor. Lhe agradeço muito. Obrigado. É um prazer enorme. Gosto muito do Rio Grande do Norte. Um abraço a todos vocês.